Bom, nós vamos dar início não, porque nós já iniciamos às 9h30 com as comunicações. Vamos dar prosseguimento ao nosso 9º encontro do Seminário de Estudos, Cultura, Literatura, enfim. Essa mesa tem uma história forte. Eu prometi que eu não ia chorar. Mas, enfim, nós começamos essa caminhada em 1998, no curso de mestrado, professor André Bueno, eu, Irenísia, Daniele Corpas, Luiz Alberto, Rogério, enfim, um grupo grande. Começamos, naquele momento, a tentar sair de um isolamento que o mundo contemporâneo nos parecia condenar a uma situação de dinossauros. E graças àquele impulso, àquela vontade de sonho, iniciamos um trabalho aqui no Rio de Janeiro. Mobilizamos, procuramos o professor Roberto Schwartz, que nos atendeu de uma forma extraordinariamente generosa a nossa proposição, a todo o grupo que se seguiu. Criamos o grupo Formação da Literatura, Formação do Brasil Moderno, hoje chamado assim, no grupo do CNPq, mas é uma trajetória de muitos anos de estudo, de debate, de construção, enfim, de um projeto de pensamento crítico, de uma vontade de se debruçar sobre aquilo que a literatura traz como pensamento sobre o país, pensamento sobre o mundo, como desafio para sobreviver e resistir às tarefas enormes que nos são colocadas no mundo, tão, como nós vimos ontem na abertura do evento, tão resistente ao que hoje nós chamamos de literatura e poesia, e daquilo que nós entendemos como exercício da literatura e da poesia. Essa mesa, a gente acalentou esse encontro durante muito tempo. A ideia inicial era um encontro Roberto Schwartz, Chico Alvim e Heloísa Buarque de Holanda, numa homenagem ao Cacaso. Isso ficou adormecendo até que em março nós conseguimos fazer a mesa parcialmente, Roberto Schwartz e Heloísa, e o Chico Alvim teve dificuldades na época, foi surpreendido, um problema de saúde, não pôde comparecer. Ficamos então com a responsabilidade e o compromisso, inclusive agradecer mais uma vez do Roberto Schwartz de permanecer conosco, e essa mesa então foi idealizada nesse momento para esse evento de reencontro e de retomada dos trabalhos do nosso grupo. E aí, dessa vez, a Heloísa não pôde, ela está em uma viagem, estava com uma viagem já previamente agendada para Lisboa, não pôde estar. Eu disse para ela que dessa vez eu fiquei até feliz, porque aí a gente tem uma desculpa para tentar fazer um terceiro encontro, finalmente, com os três na mesa, e com isso a gente estender cada vez mais o nosso convívio, o nosso, enfim, estar aqui desfrutando desse encontro que eu considero um dos mais importantes que eu já vivi na minha vida. Vocês desculpem, mas é porque realmente me parece que é um acúmulo, vamos dizer assim, de história, de vida, de pensamento, de resistência e de proposições e de ideias que nos estimulam, que nos fazem pensar, que nos fazem viver, que nos fazem permanecer firmes, que realmente é muito emocionante, principalmente no momento particular que a universidade está vivendo hoje, em que há uma explosão de um sentimento que nos emociona pela justiça inicial que ele conduz,
Quer dizer que não é possível que a universidade funcione normalmente quando os servidores que limpam toda essa faculdade estão sem receber salário. Quer dizer que essa invisibilidade, não só do seu trabalho, mas das suas dificuldades, tem um fim. Porque a verdade é que nós não suportaríamos que essa universidade funcionasse sem os seus funcionários terem os seus salários ou sem os professores terem os seus salários. Esse impulso é um impulso de generosidade, de justiça e transformador, que vem também atravessado, às vezes, de exageros, às vezes de dificuldades, às vezes com um diálogo tenso, mas ele traz o germe de uma transformação, e a gente não quer perder esse momento. Eu insisti muito, inclusive ontem na ocupação, na reitoria, que os alunos viessem, enfim, poder usufruir, né, desse momento, que é um momento, inclusive, de pensar sobre o que nós somos e o que nós significamos nessa nossa história, de um país marcado por uma experiência de escravidão e de profunda desigualdade. Então, por isso que esse momento assim reúne tanta emoção, tanto prazer, tanta vontade de que a gente possa continuar esse debate e continuar resistindo. Então, a todos que vieram, muito obrigado, porque num segundo dia de paralisação, ver o auditório com essa quantidade de pessoas é muito alentador para todos nós. Ao nosso grupo que permanece, né, unido e, enfim, firme na manutenção do debate, eu vou passar então a palavra ao Roberto Schwartz, que dispensa maiores apresentações, para que a gente possa então dar início ao nosso encontro. Muito obrigada, Roberto. Bom dia a todos. Eu agradeço a Eleonora o convite para estar aqui com vocês e para estar aqui conversando com o Chico. Está bem assim? Bem, Chico e eu combinamos com a Eleonora que esta mesa seria uma conversa informal, uma troca de impressões, mais um depoimento de geração do que uma apresentação organizada. Para começar, então, vou lembrar uma observação que ouvi do Chico outro dia, com a qual concordo. Dizia ele que pouco antes de 1964, Guimarães Rosa e João Cabral, os dois escritores modelo do momento, começavam a funcionar como obstáculos, que mais bloqueavam do que estimulavam o acesso da nova geração à realidade social. É uma observação surpreendente, pois tratava-se de dois autores extremamente sociais e avançados, cada um à sua maneira. Guimarães Rosa, por exemplo, combinava prosa de vanguarda e conhecimento pormenorizadíssimo do sertão mineiro. A linguagem, que era uma espécie de revelação da nacionalidade, dava a muita gente vontade de escrever igual ou parecido, para aprofundar o seu brasileirismo e sua pertinência nacional. João Cabral de Melo Neto, por sua vez, era um superego dos jovens poetas, especialmente os poemas-programa sobre a própria poesia, que funcionavam como uma cartilha contra a poesia alienada, ou como uma preparação para o encontro com a realidade e com a luta social. Todos lembram de Uma Faca Só Lâmina, o célebre poema, né? Onde o poeta deve trazer dentro de si, em sua carne, uma bala, um relógio, uma faca, elementos agressivos de insatisfação que tornariam mais e mais radical a sua poesia, preparando-a para uma luta sem quartel, que, entretanto, não se sabe muito bem o que seja, embora todos suspeitassem que ali havia algo de sentimento antiburguês e de comunismo.
No mesmo espírito de autodomínio e de exclusão do supérfluo, de destemor diante do risco, há o elogio de Manolete em Alguns Toureiros. O toureiro máximo seria um modelo que saberia ensinar aos poetas a trabalhar, aspas, com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Fecha aspas. E, enfim, ainda nesta linha de desalienação e desconvencionalização, ou desidealização e desgranfinização da poesia, não custa lembrar o começo da Antíode. Aspas. Poesia te escrevia, flor, conhecendo que és fezes. Observe-se, entre parênteses, que a despeito do ânimo desconvencionalizador e, por assim dizer, realista, a oposição entre flor e fezes é bastante convencional por sua vez. Esse aspecto foi muito bem apanhado por Chico, num poema polêmico que não deixava de ser um manifesto geracional, publicado em 1968. Eu cito, aspas, poesia, espinha dorsal, não te quero fezes nem flores, quero-te aberta para o que der e vier. Fecha aspas. É como se a realidade fosse menos esquemática do que o esquema de João Cabral. Mas voltando à observação de que Guimarães Rosa e João Cabral, sem dúvida grandes escritores, estavam paralisando os mais jovens, concordo na lembrança, mas gostaria de conhecer as razões do próprio Chico, que certamente vai nos dizer alguma coisa a respeito. Quanto a mim, até onde vão as minhas luzes, a invenção de linguagem de Rosa era altamente liberadora, mas ainda assim conservava um pé na fala rural que talvez não convencesse inteiramente com assuntos urbanos. Quanto a João Cabral, a obsessão, algo espetaculosa, com a liberdade radical, com o ato criador claro, desembaraçado de quaisquer condicionamentos, acabava produzindo uma atmosfera rarefeita, estranha à complicação da realidade e da própria experiência histórica. Depois de algum tempo, a questão do conteúdo se impunha, dois pontos. Liberdade, sim, mas liberdade para quê? Por fim, para completar o quadro das referências, é preciso lembrar ainda o movimento concretista, que tinha influência forte. A dimensão gráfica da poesia, que ele acentuava fortemente, pareceu uma saída a muitos. A outros, a ausência completa de sociedade, da complexidade do social no seu trabalho, parecia uma limitação. Seja como for, com o golpe de 1964, a sociedade brasileira se reconfigurou, ao mesmo tempo que a distância que a separava dessas três linhas de força aumentava. As certezas do progresso desapareciam, o papel positivo das elites era colocado em dúvida, uma vez que elas se haviam mostrado golpistas, e o próprio atraso se mostrava capaz de se reciclar, de tomar formas novas, em vez de ser superado. Com a ditadura abertamente antipopular, era a sociedade inteira que ficava atingida de ilegalidade e de absurdo. Nesse quadro, era natural que houvesse uma transformação do gosto. Ganhavam nova atualidade
a visão desiludida que Machado de Assis tinha de nossas classes dominantes, bem como o cultivo do sarcasmo e do deboche praticado por Oswald de Andrade. São tonalidades literárias relativamente estranhas ao período anterior. Como estamos interessados, sobretudo, em certa linha de poesia que surgiu na época, vale a pena lembrar a situação em que ficaram os estudantes mais intelectualizados depois do golpe. Na sua parte mais ativa, eles haviam participado das esperanças de democratização do pré-64, que a ditadura agora cortava. Acossados pela polícia, pela direita triunfante, pela repressão nas escolas, pela censura na imprensa, nas editoras e nas artes, eles, os estudantes, viviam numa espécie de semi-ilegalidade. Respondiam à opressão como podiam, pela transgressão nos costumes, na linguagem, nas formas artísticas, quando não na política clandestina. Afastados da cultura oficial e de perspectivas menos imediatas, o campo de atuação de sua revolta era o dia a dia. Muitos de vocês terão adivinhado que estou descrevendo as circunstâncias que seriam exploradas pelo movimento da poesia marginal, ou da poesia de mimeógrafo. Em lugar do poeta culto, especializado, planejador e rigoroso, dono de uma linguagem própria e relativamente única, entrava o poeta frágil, juvenil, mais ou menos ocasional, joguete dos momentos, igual a todo mundo e vivendo como podia, sem presunção de superioridade, cultor do coloquial e achados felizes e, sobretudo, impregnado das contradições correntes. Em lugar do livro, o folheto mimeografado e grampeado. Nessas circunstâncias, a cultura literária estava quase ausente, salvo alguma ligação com o modernismo de combate, em especial a maneira piadista de Oswald. A preocupação com a qualidade artística pouco existia, e o critério de aprovação era a fidelidade ao momento e às contradições da experiência, o que não deixa de ser um critério de qualidade, por sua vez. O referente remoto estava na miséria do presente nacional, dentro do qual seria preciso se virar, para usar uma expressão muito da época. Nesse sentido, talvez, se pudesse dizer que esta poesia dava notícias em anedotas e formulações da viração geral do país. Para tornar menos vago isso de que estou falando, vou ler a vocês alguns poemas do Charles, de um livrinho chamado Marmota Platônica. Um poeta da geração marginal. Boa intervenção. Então, vou ler o poema. Drama familiar. Mais um berro histérico e mato um. Hora iluminada. Esse é um poema muito estranho e muito bom. Hora iluminada.
mastigando uma pera de bobeira às 3 em ponto. Acabou. Aqui vocês têm a pontualidade com que o cidadão faz uma coisa completamente trivial, mas que é uma hora iluminada. Preso por, agora vem as razões pelas quais o poeta pode ser preso. Preso por penetrar na festa, jogar pedra no monumento, arrotar no juramento, mijar na praça pública, cuspir no reitor, jogar dinheiro fora, trepar com a filhinha do papai, brincar demais, dar bandeira, se olhar no espelho, tirar a calça na rua, matar o industrial, fumar maconha, roubar um queijo, ganhar um beijo, sacar o lance. Sacar o lance é que é uma razão para ser preso, né? E outro, sem título. Quando me dou por vencido, não me dou por perdido. Vale a pena pensar um pouco a respeito disso. Bem, um dos líderes desse movimento, da poesia marginal, era o Cacaso, Antônio Carlos de Brito, figura especialíssima de poeta, letrista, desenhista, professor, crítico e animador cultural. Tão original quanto a sua obra literária era a sua capacidade de estimular o artista nos outros. Entre brincadeiras e incrível simpatia, Cacaso estava sempre convencendo as pessoas à sua volta, até as que menos pareciam voltadas à imaginação, a transformarem a sua experiência em versinhos e desenhos, que ele próprio se encarregava de mimeografar e grampear. Essa vontade de despertar o artista em todo o mundo era um modo de dar o troco à ditadura, de reagir à opressão, às suas ordens de calar. Cacaso não se iludia quanto à qualidade das obras que ele suscitava, mas apostava no resultado de conjunto, que poderia compor um poemão anônimo e coletivo, no qual estaria recolhida a experiência histórica de nossa geração, massacrada pelo golpe militar. A qualidade que se perdia de um lado, voltaria por outro. Aliás, para além desses objetivos literários e políticos, é claro que Cacaso, que era socialista, alimentava também as suas especulações utópicas. Imaginava que naquela franja de estudantes marginalizados pudesse estar em gestação uma sociedade em que a arte deixava de ser uma especialidade de poucos, em que todos pudessem ser artistas, em que o processo criador fosse algo comum, para além das estreitezas da autoria, da propriedade privada e, por extensão, da monogamia. São fantasias algo vertiginosas, mas que estavam no ar. Em seguida, leio alguns poemas dele para que vocês façam ideia. Memória arbitrária. Cu de cavalo é uma coisa engraçada. Quem não reparou, que repare. Aqui vocês têm memória arbitrária, que é uma alusão
a memória involuntária de Proust, né? Quer dizer, é o mais sofisticado que existe no planeta. Né? Mas a memória involuntária ou arbitrária toma caminhos também inesperados. Né? Então, a memória do Cacaso se fixou aqui onde ele acaba de dizer. Né? E é bem achado, porque de fato é muito engraçado. Né? E termina ele com uma ordem peremptória. Né? Quem não reparou, que repare. Não sabe o que está perdendo. Né? Como vocês vão logo ver, não sou só eu que tremo, o Chico também trema. Capricho. O vento pede um instante e troca de sutiã. Aqui vocês veem um vento feminino, né? Célula Mater. Outro poema. Célula Mater. Unidos perderemos. Vocês lembram da palavra de ordem? Os trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Né? Aqui, unidos perderemos. Aqui eu tenho uma boa anedota. O Cacaso tinha o costume de distribuir os poeminhas, os folhetos dele com os poemas. Né? E uma vez em Brasília, ele estava lá fazendo a distribuição de poemas dele no Congresso Nacional, e entrou Ulisses Guimarães, que era o grande líder da oposição. Né? E o Cacaso, que era cabeludo, vestido muito a caráter, e sempre com a barba mal feita, né? Foi lá, não teve dúvida, foi lá levar o livrinho dele para o Ulisses. Né? E o Ulisses estava com um grupo de deputados em volta dele, que viram aquele rapaz se aproximando, tomaram um susto e fecharam em volta do Ulisses para proteger contra o eventual assalto popular. Né? Mas o Ulisses, que era bem humorado e foi poeta ele mesmo na juventude, falou, não, deixa ele chegar. Então o Cacaso chegou lá e ofereceu o folheto dele. O Ulisses recebeu, sentou lá, o Cacaso voltou para outra mesa e tudo bem. De repente uma gargalhada do Ulisses lá, chamou o Cacaso para vir lá e lê com ele, unidos perderemos. Estava reconhecendo o destino da oposição ali. Né? Táxi. O poeta passa de táxi em qualquer canto e lá vê o amante da empregada doméstica sussurrar em seu pescoço qualquer podridão desse universo. Como será o amor das pessoas rudes? O poeta não se conforma de não conhecer todas as formas de delicadeza. Enfim, aqui vocês veem como há uma dimensão de classe no interesse sexual, né? O mesmo assunto, noutra chave. Salário máximo. De noite, sou amante da empregada. De dia, sou patrão da amante. Não é pouca coisa. Talvez domingo. Nunca marque encontro com João Carlos, porque ele não vai.
Mas se você for, espere, porque ele pode chegar. Marque ou não encontro com o João? Interrogação. Sobre a prática. Passamos a vida lutando com demônios que a própria vida criou. A única maneira de derrotar tais demônios é parar de criá-los. Mas, já que estão criados, a melhor maneira de parar de criá-los é derrotá-los. Viva a luta, viva a luta, viva a revolução. Cacaso morreu cedo, aos 42 anos. Para os que se interessarem, vale muito a pena ler, além dos poemas, a reunião dos estudos críticos dele, num volume chamado Não Quero Prosa, onde essas coisas que eu apresentei muito por cima estão bem explicadas. Quando morreu, Cacaso estava escrevendo um ensaio importante, que está no livro, sobre a poesia do Chico Alvim, em quem ele via a realização e a superação das melhores possibilidades do movimento da poesia marginal como experiência histórica e estética. Sem querer ofender a modéstia aqui do Chico, penso que Cacaso tinha razão. Como não há espaço para comentar mais amplamente a poesia do Chico, vou apenas indicar alguns pontos em que ela continuou e ergueu o trabalho dos poetas marginais a um novo patamar. É sempre interessante acompanhar os passos por meio dos quais o trabalho artístico ganha força. Uma das novidades de Elefante, livro do ano 2000, do Chico, é o comentário mútuo dos poemas, que respondem uns aos outros, deixando de ser peças isoladas para criar a complexidade em ação de um todo social. Com isso, as falas deixam de ser do poeta e passam a integrar um drama coletivo, para cuja vivacidade contribui. Por mais subjetiva que seja cada fala, ela adquire existência objetiva, dramática e tem seu papel na vida de uma formação social. Vou dar exemplos. Aspas. Parque é o título, né? Parque. É bom, mas é muito misturado. Fecha aspas. Eis aí uma opinião esclarecida sui generis, favorável aos melhoramentos públicos, ao parque, embora hostil à participação popular. Você pega melhoramentos públicos, mas não para os pobres. Nada menos que uma variante-chave do progressismo nacional, preso até hoje às origens coloniais. Não custa dizer, com todas as letras, que um parque sem mistura, que num parque sem mistura, não seria admitida a massa indistinta dos pobres, negros ou brancos, salvo a serviço, na condição de babá, guarda ou acompanhante de velhinhos e cachorros. O tom antigo da fala, de outro tempo, anterior ao Brasil, pseudo-integrado pela mídia, faz sorrir. Não obstante, o sentimento antipovo não desapareceu e continua, com os ajustes devidos, a ser esteio da fratura social. Outro poema, aspas. Olha, título, né? Olha, um preto falando com toda clareza e simpatia humana. Fecha aspas. Ao contrário do anterior, este poema espantoso
registra uma vitória sobre o preconceito. Quer dizer, reconhece que o preto fala com toda clareza e simpatia humana. Uma vitória sobre o preconceito, mas tão preconceituosa ela mesma, que faz engolir em seco. Outro, aspas, mas, outra linha, é limpinha, fecha aspas. O conteúdo do poema, naturalmente, é tudo o que ele cala e que terá precedido o mas do título. Ou seja, a enciclopédia das objeções que os proprietários fazem aos sem propriedade, obrigados a trabalhar para eles, a qual enciclopédia, no caso, só escapa a virtude menor, que tem uma mocinha, de não ser muito suja. Outro ainda, aspas, descartável é o título. Vontade de me jogar fora, fecha aspas. Não se sabe se a vontade é alheia ou própria. Possivelmente as duas coisas. Mas mesmo que seja o desejo de entregar os pontos, trata-se da interiorização das apreciações de classe que viemos comentando. É claro que entre este último, descartável, e o anterior, misturado, passou o tempo. Uma noção pertence à sociedade de consumo, o descartável. A outra terá nascido com o fim da escravidão, quando o problema da mistura de negros e brancos começou a se colocar. Ainda assim, a constelação de classe a que as duas expressões se referem permanece constante. De um lado, a gente distinta e esclarecida, dita civilizada, mas que manda. Do outro, a massa do sem direito. Tomando distância, digamos que as mini-falas, com sua complexidade diabólica, vão configurando uma sociedade pseudo-civilizada que está em falta com um padrão mais exigente de civilização. Onde a poesia marginal remetia ao presente desastroso da vida sob ditadura, sem contornos precisos, meio informe, Elefante deixa entrever um país com morfologia social peculiar e nítida, com profundidade no tempo, que muda, mas permanece igual desde os tempos da abolição, passando pela República Velha, pela ditadura de 64 e pelas ambiguidades da abertura em Brasília. Noutra dimensão, para aprender a diferença da fisionomia nacional, o poeta justapõe as falas brasileiras a falas, também elas características, em outras línguas, com resultados de grande humorismo. Aí está, ao vivo, o Brasil no concerto das nações. Vou exemplificar. Na página 96, um funcionário francês defende o ponto de vista de seu país com muita pompa e perfeição das expressões entre o suntuoso e o ridículo. Já na página 97, ao lado, assistimos a um debate à brasileira, com nossa gramática claudicante e incerteza de tudo. Vou ler o poema para vocês. Então, o poema francês, eu não vou ler inteiro, termina com que é tudo com muita categoria, né? Termina com a seguinte frase: La langue française ne menace personne. A língua francesa não ameaça ninguém. Bem, ao lado vem um debate à maneira brasileira. Debate. Eu quis colocar esse tipo de coisa, mas então pensei, mas meu Deus do céu, aí ele disse.
Vocês veem que o contraste diz tudo, né? Bom. E para concluir, esse incrível movimento de expansão poética, em que o nosso cotidiano, a nossa maneira trivial de todo dia, é puxado para a esfera de suas consequências nacionais e também internacionais, há, enfim, os poemas com dimensão cósmica, quando o nosso dia a dia é exposto à atmosfera rarefeita dos astros. Para que vocês mesmos sintam, vou ler um poema sobre um apartamento ou uma casa que estão sendo desmanchados, possivelmente em Brasília, a julgar pela presença avassaladora do céu. O título é Aqui. Aqui. Meu corpo é um apartamento sendo desmanchado. Vocês imaginem mais ou menos uma descrição, né? Meu corpo é o divã. À esquerda desse espelho, quantas roupas espalhadas no assoalho, e a vontade de poder que por toda parte se vê. Aqui não tem mar, tem céu, e ficamos claustrófobos, panos de chão irrisórios do cosmo. Então, um apartamento sendo desmanchado, rebatido no céu e no cosmo. Então, uma outra dimensão para essa mesma realidade trivial, então, que aparece por outro lado. Vocês que leram o Quincas Borba, lembram talvez do final do romance, onde o Rubião e o cachorro, o Quincas Borba, depois de serem enganados e esfolados de todas as maneiras pela sociedade carioca, vão morrer de frio e de fome em Barbacena. Morrem e o narrador, então, se dirige ao leitor e diz: Eia, leitor, se tens lágrimas para chorar, chore. Se tens riso para rir, ria. O Cruzeiro do Sul, que está lá no alto, para ele é indiferente. Então, vocês têm aqui o mesmo movimento do poema do Chico, a recolocação da sociedade carioca com a sua engrenagem dura e cruel, colocada no cosmos. E a primeira interpretação, naturalmente, é que, do ponto de vista das estrelas, tudo isso não tem a menor importância. Mas essa relação pode ser invertida. Se as estrelas não se incomodam, quer dizer, se isso não tem mesmo importância para a ordem geral das coisas, então por que não arrumar a vida de maneira um pouco melhor? Essa viravolta, ela anima tanto o final do romance do Machado, como anima a poesia do Chico. É claro que o Chico não tirou essa relação do livro do Machado. É uma coisa que está na ordem das coisas e sobre a qual vale a pena refletir. É isso. Bom, vou passar a palavra então agora ao nosso poeta Chico Alves. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês nesse dia tão bonito lá fora, mas tão conturbado aqui, né, dentro da própria universidade. A nossa solidariedade é esse nosso. Patrícios, que estão passando por esses apertos, como aliás boa parte de todos nós. Mas é bem diferente, muito mais pesado para eles. Né? Então, eu não sei como agradecer. É um privilégio, uma emoção estar aqui com você,
com você, na presença do amigo querido Roberto. Enfim, não vou me estender a respeito de Roberto, é o que eu devia fazer. Mas, enfim, não vou fazer porque a emoção é grande. Muito bem, estamos aí para esse depoimento de geração. Você, com o seu brilho costumeiro, com a sua invenção e essa coisa extraordinária que é a imaginação crítica, né? Isso vai a minha homenagem a todos os críticos, que é essa liberdade de estender o universo da criação propriamente, da chamada criação, quando na realidade são a mesma. E, bom, você me fez uma pergunta a propósito da questão do porquê, não é? Guimarães, porquê João Cabral, porquê, sem naturalmente desconhecer a grandeza, não é? Quer dizer, essa magnitude da obra desses dois grandíssimos escritores brasileiros. É aquilo mais ou menos que foi dito, quer dizer, o universo do Guimarães é um universo mítico, onde você tem as forças do homem ali na sua origem, quase no seu amanhecer, no seu frescor. É impressionante como a seiva humana corre dentro do Guimarães, né? Como ela é fresca. Você vê Migni, né? É uma emoção quando Migni aparece, aquele ser, né, cujo irmão nunca sentiu inveja. É uma coisa prodigiosa. Isso me lembra o Lucien Levin, o romance Inacabado de Stendhal, que ele diz, ele próprio Stendhal, quando passa o Lucien na frente da madame, não sei das quantas, depois ele tem uma relação profunda, amorosa, e é um romance inacabado, e ela vê, casualmente, ele passando fora no seu cavalo, aquelas coisas da época, não, jovem, garboso, e aí ela vem o narrador e diz assim, e ela tem um certo, ela não sabe, uma coisa qualquer, né, entre os dois se estabelece, ou entre ela e ele, e Stendhal diz assim, aquele rapaz estava com 20 e poucos anos e nunca tinha tido inveja. É uma coisa prodigiosa, porque isso são sentimentos. Por que não falar da inveja? Por que falar sempre a inveja positiva? Por que sempre essa coisa de diminuir a coisa essencial, que é a força do sentimento? João Cabral, por outro lado, dentro daquela construção absurda, né, de uma precisão, de uma inteligência luminosa, valeriana, em certo aspecto, né, aquela coisa solar da inteligência, mas lançada no plano social, aquela construção permanente de uma poesia social forte, porque é imantada, é uma poesia que é feita de elementos concretos, não é, como objetividade, uma coloração inteiramente, uma textura da matéria, não é? Mas, ao mesmo tempo, aquele sonho que é muito menos a poesia dele ter uma grandeza que, às vezes, transcende muito o projeto dele, naquela coisa da valoração da objetividade total, da ausência de subjetividade, a ausência do fundo de sentimentos, uma pretensão, porque a obra dele tem uma força de emoção, de sentimentos violentíssima. Enfim, esses dois planos do mítico e da objetividade absoluta, é nesse sentido que eu realmente, você colocou muito bem, quer dizer, que aquela que são planos abrangentes e de patamares infinitamente mais conquistados no plano da arte, mas precisava de muito mesmo naquele momento. Quer dizer, toda aquela geração, toda aquela experiência que estava se passando à volta da ditadura e de tudo mais, da opressão, da humilhação, dos sentimentos negativos, do ódio, não é? Do ódio total, do absurdo, da barbárie mais
e da humilhação, o sentimento diário. Você acordava com dois sentimentos grandiosos também: medo e humilhação. Eu acho que está nisso, nessa a ruptura, que não sei se terá sido ruptura, não tem a perspectiva certa, e é uma nem definição a propósito, não sei se há realmente uma ruptura, mas há uma nova necessidade. E isso vem nesse período através de uma procura de outros, de escritores menores, a meu ver. Estávamos essa observação que você falou, que eu disse, surgiu no contexto do colóquio que recentemente foi feito lá em São Paulo sobre o Dalton, os 90 anos. Para mim, realmente, Dalton tem uma grandeza própria. É muito difícil comparar, eu sou contra a fita métrica. Realmente sou contra. Acho que é uma herança fabulosa, já que estamos falando, já que eu citei um autor francês, e que é o francês, personagem bem lembrado, né, por você no poema. Eu sou fã dos franceses, adoro a inteligência, a sensibilidade francesa, admirável. E inventaram um sistema métrico, sei lá, não é? A Revolução Francesa que inventou esse sistema prodigioso. Me lembro que eu vi aqueles metros, tinham um na frente do Senado, do prédio do Senado, do Jardim do Luxemburgo, Jardim do Luxemburgo, que era um metro que estava distribuído por toda a França, padrão. Não é que eles distribuíram, é uma coisa admirável, né? Mas eu sou contra o sistema métrico, não sei se sou a favor também do sistema inglês, que é uma complexidade tremenda. Mas, enfim, aí eu já até perdi o fio nessa digressão, mas o que importa aí é que eu sentia, embora o Dalton, falando do Dalton, realmente comparar Dalton e a Guimarães ou a João Cabral é complicado. Mas Dalton teve uma coisa que me encantou naquele período, que foi justamente uma procura da realidade. Quer dizer, havia uma realidade, uma resposta para aquele tipo de sofrimento que eu estava sentindo, e imagino que os outros também estavam sentindo, né? Uma boa parte, embora seja uma poesia aparentemente jocosa, aparentemente feliz, humorada, essa coisa toda, havia por trás dela, em negativo, uma coisa meio desesperada, era uma alegria meio desesperada. Não é à toa que as drogas também campeavam, e não é à toa que o projeto da Revolução, a meu ver, foi muito bem sucedido. Isso foi um plano de Estado-Maior muito bem urdido. Esses generais de Boulos não tinham nada. Eles projetaram isso com uma imensa eficácia, porque sabiam que iam todos se engolir. E, de fato, se engoliram. A morte de um Glauber, de um Joaquim, Pedro, mostram isso claramente no Leon, né? Artistas de evidência que morreram. O Brasil matou. Isso é normal, até não é tão extraordinário. A União Soviética, gerações também foram mortas. Poeta Lebnikov. Enfim, essas coisas, respondendo, o que precisava? Precisava a doença. A doença, quer dizer, a minha poesia tem um pacto com a doença. Você falou em fragilidade, em fraqueza, e a poesia é de um fraco. E não é interessante porque, ao mesmo tempo, não é um fraco decadente. Porque você tem a decadência. Eu sou muito ligado à poesia do século XIX, eu tenho uma presença muito forte. Baudelaire, para mim, é o poeta dos poetas. É porque realmente a doença, eles não eram doentes, eles eram, no fundo, estavam por cima da carne seca, eram os donos do mundo. Eles permitiam, numa certa medida, uma série de relações de beleza. Poxa, o que eles faziam, depois da geração subsequente, o Valéry, pegando os poemas dele, realmente é uma coisa deslumbrante, malarnesca, né? Aquilo que você pode...
Mas é uma... Daí os decadentes, a evolução do decadência, aquela estética profundamente aristocratizante, né? Mas a doença dessa geração de agora, dessa geração que passou, é uma doença diferente. É uma doença brasileira, no certo sentido. Quer dizer, daí a importância, esse negócio que não existe literatura brasileira, não existe literatura, existe literatura. Isso é uma ilusão. E para nós, sobretudo, não é que vivemos realidades tão empobrecidas, e aí eu me reporto à opinião de um chanceler da ditadura, mas que era um homem notável, de uma inteligência extraordinária, e que conseguiu coisas esplêndidas. Ele dizia claramente para nós, assim, nos discursos que fazia: o Brasil jamais será uma Europa. Nós não temos essa capacidade nem essa ilusão. Então vocês têm que berrar. Vocês têm um discurso frágil, um discurso que não é tão articulado, e vocês têm que ir para quando tiverem que negociar, entrar nessas coisas duas, você tem que botar a boca no mundo, porque isso desorganiza a cabeça deles. Eles têm medo de escândalo, têm medo de palavreado mais forte. Então não, é outra coisa, outra conversa. Enfim, essas coisas todas se unem, mas eu fico um pouco por aqui para não tomar muito e ver como é que vai ser. Bom, a ideia é de conversa. Então, queria passar a palavra para o plenário, quem quiser começar a conversa diretamente, estamos aguardando. Alguém? Vai lá, Alexandre. Alô? Oi? Pode ir, então? Então, primeiro, queria saudar também a mesa, né? Que foi mesmo como a Eleonora apresentou, né, no início, uma espécie de sonho, né, que a gente realiza aqui. Já tínhamos feito lá em Brasília também, né, uma coisa parecida. Então é sempre muito bom ouvir. Eu queria só, enfim, para continuar a conversa, queria colocar um pouco um ingrediente aí que talvez eu seja muito suspeito de colocar, que é a poesia do Drummond. Né? Vocês falaram do Cabral e do Guimarães Rosa, e eu queria ver se vocês podem falar um pouquinho a respeito da posição do Drummond nessa chave aí. Pensando no sistema literário brasileiro e colocando essas duas figuras, Cabral e Guimarães Rosa, como uma espécie de momento de anteparo, né? Que a partir de um determinado momento as coisas se desenvolvem de uma outra maneira, com novas formas de impossibilidade, etc. Como é que a figura do Drummond se articularia a essa impressão? E uma outra coisa talvez seria ainda mais anterior, que eu também tenho muito interesse de ouvir vocês falarem sobre isso, é uma espécie de linha talvez de interpretação da experiência brasileira pela literatura, que talvez a gente possa recompor desde o Machado, né? E me parece que a gente poderia refletir sobre isso pontuando pelo menos 3 estações aí, passando do Machado, pelo Drummond e chegando no nosso poeta aí presente, no Chico Alvim. Se haveria alguma forma de refletir sobre esse fluxo e se ali tem algum acúmulo que possa fazer a gente pensar a respeito dessa experiência literária brasileira. Né? Então, é um pouco isso para continuar no ritmo da conversa.
É uma proposta muito interessante. Eu vejo assim, eu acho que o realismo, a tendência realista, ela de certa forma, ela, a meu ver, eu não tenho capacidade crítica nem formação para afirmar uma coisa dessas, mas tenho uma certa experiência literária, né? Então, e tomei o partido do realismo. Tomei a duras penas, quer dizer, na minha formação, eu me lembro quando aparece, a minha primeira leitura foi o poeta que realmente me tomou, por influência de minha irmã mais velha, que é poeta comigo. Ela me deu as obras completas do Jorge de Lima. Eu devia ter meus 16, 17 anos, e aquilo me tomou por completo, justamente a parte mais complexa da poesia dele, que era o livro de sonetos, os livros subsequentes, a Canção de Orfeu e tudo mais. E, nesse mesmo período, eu descubro o Drummond. E aí o Drummond deu, por assim dizer, uma rasteira no Jorge de Lima, uma rasteira. E eu tomei o partido logo com o poema de Sete Faces. Eu acho que está tudo ali, de fato, o caminho que eu queria para a minha literatura. Então era um caminho que, no fundo, levava a uma desconfiança da metáfora, uma série de coisas que o Jorge trazia, mas que, ao mesmo tempo, eu nunca deixei. Evidentemente, eu estou dizendo as coisas sem mencionar a complexidade, as ligações e a permanência do Jorge de Lima dentro de mim. Mas essa nota realista, eu acho que isso corresponde a uma pulsão brasileira, uma pulsão justamente por termos, talvez a coisa se explique muito em função da nossa condição de brasileiros, de periféricos, essas coisas todas, né? O realismo é um realismo que você, indo nessa tendência, você tem mais, você vê as coisas aparentemente, né, com mais clareza, você vê o seu derredor, você se situa melhor do que dentro de um plano de uma composição que tem um ponto de fuga diferente, né? Então, eu acho que Machado, naturalmente, é um exemplo máximo disso, né? E a coisa, e Drummond, né, é o elo, né, que essa coisa prolonga, o maior, talvez, tem Graciliano, tem vários, né, que aparecem também na paisagem literária. Mas tudo, eu acho que se explica um pouco por essa raiz, esse empenho, esse desejo do realismo. Eu acho que, talvez se pudesse responder a essa observação do Alexandre com um projeto de pesquisa, porque a resposta para isso não pode passar só pelos escritores. Quer dizer, o que faz a permanência dessas questões são as permanências na estrutura da sociedade brasileira, né? E isso é uma coisa que ainda está pouco sistematizada e precisava ser sistematizada para que o trabalho da crítica literária andasse bem. De certo modo, se poderia dizer que a crítica literária tem suas necessidades em matéria de sociologia, que a sociologia que existe não satisfaz. E, de certo modo, para que se possa fazer boa crítica literária no Brasil, seria preciso que alguns críticos literários se unissem com alguns sociólogos, ou se transformassem eles mesmos em sociólogos, ou que alguns sociólogos se compenetrassem das necessidades da literatura. Enfim, que acontecesse isso e que se fizesse, que se recontasse e se reanalisasse a história do Brasil do ângulo que interessou aos poetas sem que essa sociologia existisse. Quer dizer, o fato é que os grandes escritores brasileiros, ou pelo menos uma boa parte deles, andou tateando atrás de uma coisa que não estava escrita. Aliás, que talvez não seja escrita até hoje, mas que eles sentiam que isso é que é importante. E vão tateando e vão achando, e depois tem que chegar um sociólogo ou um crítico literário e formular isso de maneira racional
e organizada e histórica. E aí eu penso que é perfeitamente possível descrever uma matéria brasileira, um assunto brasileiro, estruturar esse assunto, analisar ele por dentro, o assunto que fez que Machado de Assis, Drummond, Graciliano, o Chico, escritores maiores e menores, encontrassem uma espécie de pertinência, que não se deve dizer simplesmente nacional, uma espécie de pertinência literária, no sentido em que a pertinência literária depende de esclarecer experiências históricas amplas. E o Brasil é uma experiência histórica ampla. E não é uma experiência histórica só para o Brasil. O Brasil é uma experiência histórica ampla dentro do mundo contemporâneo. Quer dizer, o Brasil é um elemento de explicação do mundo contemporâneo. E um momento importante para a literatura e para a crítica literária é esse em que se entende que a experiência local, municipal, local, estadual, nacional, continental, que ela faz parte do mundo contemporâneo. Portanto, que para esclarecê-la, não basta descrever o poeta como brasileiro, é preciso descrever o poeta como brasileiro e o significado que tem esse brasileiro para o mundo contemporâneo. E o Brasil é uma coisa diferente dentro do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo não se explica sem experiências como a brasileira, a russa, a hindu, etc, etc. Então essas experiências não são particularismos para pôr de lado, são elementos substantivos da explicação da sociedade contemporânea. E como a crítica tende a ser nacionalista, ela fecha os olhos para isso. Ela quer só mostrar, olha aqui, o escritor tal liga-se a esse ou aquele momento da história nacional. Não é isso. Precisa mostrar que ele se liga a esse ou aquele momento da história nacional, mas que esse ou aquele momento da história nacional faz parte da história contemporânea. E aí surge uma ideia diferente da relevância universal dos escritores. Quer dizer, universal deixa de ser aquilo que é comum a todos os homens, em todos os lugares, a todos os momentos, para ser aquilo que é diferente, mas faz parte significativa do mundo contemporâneo, que vive dessas diferenças, que vive dentro dessas diferenças. E então essa matéria que é contínua e que é comum a todos os escritores é por sua vez uma diferença e é parte do mundo contemporâneo, e é mais ou menos por aí que a crítica, na minha opinião, teria que ir. Em dado momento, o Chico Alvim se referiu à imaginação crítica, e eu me recordei aqui que nós estamos diante não só de um poeta, como na verdade de dois. Né? O Roberto Schwartz publicou 2 livros de poesia, que merece bastante destaque, o Corações Veteranos, né? Que foi publicado até pelo mesmo selo editorial do Grupo Escolar, do Cacaso. Né? E eu aproveito para perguntar para o Roberto como é que se deu essa experiência aí direta de escrita de poesia. Não ia escapar dessa. Bom, não estava preparado para essa. Enfim, olha, eu sou de família austríaca e cheguei ao Brasil criança, cheguei ao Brasil bebê, mas em todo caso fui educado dentro de um ambiente não brasileiro. A minha leitura literária mais formadora, inicialmente foi estrangeira. E eu lia muito Brecht. E achava... Olha, eu lia muito Brecht, e na escola, naturalmente, lia os românticos brasileiros.
E como eu tinha lido um pouco os românticos alemães, eu achava um pouco de segunda os românticos brasileiros. Então, um dos meus impulsos literários de adolescente era de dizer as coisas de maneira mais contundente do que eu achava que a literatura brasileira dizia, o que naturalmente é um erro da minha parte, porque na literatura brasileira há coisas muitíssimo contundentes. Mas enfim, é um preconceito de estrangeiro, né? Então, eu tendia a achar a literatura brasileira um pouco melosa. Então eu queria ser mais desagradável do que era costume. Eu acho que esse foi um dos meus impulsos literários iniciais, ser desagradável. E aí eu não fui muito longe nisso, mas dentro das minhas possibilidades eu fiz o que pude. Bem lembrada a pergunta, não é? Porque essa história dá muito panos para manga, não é? Porque eu digo ao Roberto que ele fica pouco convencido disso, de que ele é muito responsável pelos meus próprios impulsos, o próprio caminho que a minha poesia tomou. Ele publicou poemas do Coração Veteranos numa revista chamada Mirante das Artes, isso lá nos anos 76, talvez, não antes, nos anos 60, 69, talvez 61. Eu os li nessa época. E aquilo me marcou muito. Eu estava lendo muito no período eu estava iniciando as leituras de Eliot de Pound, que também foram importantes. Mas a sua poesia teve um efeito, aqueles poemas, de trazer, quer dizer, num registro muito diferente, inclusive linguístico, não se comparam, mas tinha uma coisa qualquer que, não sei, inclusive, se você terá lido, não acredito, não é dentro dos seus autores, que nesse período, se estivesse lendo Eliot, quando você estava lendo era Brecht, eu tinha lido Brecht, né? Mas aqueles elementos brasileiros, quer dizer, da oralidade, da fala, né? Tem vários poemas dialogados no Corações Veteranos. E eu me lembro que eu vim para Paris, nós tínhamos estado juntos em Paris nesse período, eu fiquei uns anos lá, coincidiram com a chegada de Roberto. E quando eu saí de lá, ele me confiou o livro para que eu trouxesse o livro e que ele gostaria de ver aquele livro publicado, se eu tivesse alguma chance, né, futura aqui no Brasil, que eu estava autorizado a levar, a propor o livro. E foi o que ocorreu por uma série de circunstâncias, porque aí nós nos tornamos muito amigos de Cacá, eu e Clara, minha mulher, ela professora da PUC e colega de Cacaso lá, que também ensinava nesse período, e o Cacaso, com essa transitividade tão bem descrita aqui pelo Roberto no início, formou esse grupo, um dos grupos de poesia daquele período, que era o Grupo Frenesi, onde nós conseguimos editar 5 livrinhos, né, entre os quais o do Roberto, né? E eu me lembro a recepção que teve o livro do Roberto entre nós. Quer dizer, quando eu apresentei o livro ao Cacaso, né, ele ficou num entusiasmo enorme, né, porque era aquilo justamente que o grupo todo, né, todos nós considerávamos o carro-chefe da nossa publicação, da Frenesi, o livro do Roberto, né? Por quê? Porque tinha aqui esses dados, né, que faltavam, de certo modo, àquela poesia da época, não é? da precedente, que estava se formando, aqueles poemas, de certa maneira, já diziam, já definiam bastante bem
os caminhos do que viria por ali dentro daquela estética, vamos dizer assim, não é? Daquela poética marginal. Né? Então, eram comentários, eram poemas comentários, né? Feitos assim no calor da refrega, sem pretensão, nada de uma estrutura rigorosa, aqueles preceitos todos que campeavam do outro lado, tanto na poesia de cunho social, né, o rigor ideológico, o empenho, a participação, aquela coisa toda, quanto na outra das vanguardas, sobretudo a concretista. Né? É uma poesia que justamente tentava o contrário, rebaixava, queria voluntariamente rebaixar. O que era muito bom, porque dentro desse preceito ninguém também pretendia além das pernas, quer dizer, aquela coisa vamos dizer assim, do poeta está dentro do seu horizonte de experiência. E uma recuperação dessa experiência, que mesmo degradada, né, era uma experiência interessante. E a juventude também limpa muita coisa. A degradação na juventude é diferente da degradação na idade madura e na velhice, sobretudo. Então eu acho que aquilo deu uma alegria, por exemplo, no Corações Veteranos. Tem uma hora que você fala da Paris, né, que está lá fora, pela janela que você vê, e que você ali tendo que sentar no traseiro para entrar dentro do código, aquele esforço gigantesco. Queria viver, queria sair para fora, queria ver o sol, queria ver as moças. Então, enfim, é um pouco isso. Isso teve uma penetração profunda. É uma coisa assim... porque o poeta é um pouco uma esponja. Né? Então, ter esse dado do passarinho, de volta e meia, eu procuro dizer, quer dizer, um pia aqui, outro pia ali, o outro vai aquela quantidade de pia, você vai ouvindo, vai afinando o seu ouvido, né? Vai compondo o seu próprio pio. Né? O seu foi um dos mais fortes. Oi, Maria. Não. Eu vou tentar concordar. Está funcionando agora? Eu falo bem alto. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu quero muito escutar vocês. Mas como parte de uma geração que aprendeu a pensar o Brasil com gente como vocês, né? Hoje eu fiquei muito bem surpreendida porque vocês, principalmente o Chico, introduziu uma palavra nova nesse vocabulário que ainda não tinha ouvido, que foi a palavra sentimento e depois a palavra doença, a doença do Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que é uma coisa nova para mim, no pensamento de vocês. A questão do sentimento, né? Aliás, eu tenho ali um poeta que entende desse assunto também, né? Fez até um livro muito bom, do Canaã, falando do sentimento, ele pode. Enfim, o sentimento é uma coisa, para mim, é uma coisa, eu acho, por exemplo, todo mundo, os maus sentimentos, bons sentimentos. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, porque é uma espécie de censura, quer dizer, então você vê o político, né, que diz assim, eu jamais senti o sentimento do rancor, eu jamais senti o sentimento do temor, eu não tenho medo, eu sou um homem, né? Eu nunca... Então, essa coisa, essa divisória dos sentimentos, quando a gente a não ser quando é um personagem de Stendhal, nessa circunstância, não, Lucien Leboeuf, que nunca sentiu inveja. Nós somos uma combustão, e numa sociedade como a brasileira, é difícil alguém ter passado por uma existência sem medo. E se for, é um monstro, porque deve estar... Porque como diz a coisa, melhor parte da faca é a do cabo, é porque está no cabo, ou do chicote ou da faca. Né? Não tem alternativa. Né? Então, o sentimento, para mim, é um poço de
uma coisa complexa. Primeiro que ele te desorienta, você não pode, você perde a razão, você não sabe direito, é dificílimo você trabalhar com sentimento. E, no entanto, todo artista não faz outra coisa, quer dizer, então, e quando pensa que não está fazendo, em geral, estou falando um padrão médio assim, de artistas, né? Nem todo mundo é genial, mas dentro do padrão médio das artes, né, ele está se iludindo, ele está se escondendo, está escamoteando. Então tem uma coisa do sentimento que eu acho que é muito forte, muito real e que vale a pena trabalhar com ele, né? Acho, inclusive, que quando não há sentimento, há situações em que você provavelmente não tem uma espécie de censura absoluta, não é? Consiga. É o mal, é a encarnação do mal. Para mim, o mal é a ausência de sentimento. A inteligência é prodigiosa quando você joga tudo para fora, quando você tem essa capacidade, né, de manipulador, aquela coisa manipuladora, coisa é uma psicose, é uma coisa... Você se desgoverna por outros, pode governar os outros, mas você está desgovernado e é uma força disjuntiva. Você mata, cresta tudo à sua volta. A doença é uma coisa terrível, a doença é um mal, realmente é uma coisa... Mas é uma fatalidade, quer dizer, eu acho que a vida, sob certos aspectos, é uma doença. Então, é claro que você tem que ter, como toda doença, né, tem as... como é que chama, os glóbulos que te defendem, sei lá, os anticorpos, né? Então, você produz os seus anticorpos e você vê o sol é bonito, o Rio de Janeiro é um esplendor, né? O céu de Brasília, a cidade de Brasília está ficando belíssimo, né? As árvores cresceram, aquele segmento áureo, você viver dentro de uma cidade de arquiteto é uma coisa esquisita e é interessante. Tem uma luz realmente a luz do Planalto é extraordinária, né? E os espaços, essa coisa do céu, é uma coisa realmente, tem horas que você acha que vai cair dentro do céu, porque o céu vem por baixo, é como uma pirambeira, você olha para baixo, né? O céu está ali. Em vez de estar lá em cima, está embaixo, né? Então tem coisas na vida que, né, vem esse outro lado. E a morte é a pior delas, a pior das doenças, né? Mas apaga tudo, quer dizer, a ausência de luz, a ausência de tudo. Então essas coisas todas, e dentro, sobretudo, né, isso é o caso, a coisa de fora, mas tem o dentro. O dentro é você menino, né, tá mais ou menos se constituindo como personalidade, seu pai quer que você seja militar. Então te compra um uniforme, você vai com uma espadinha, começa a marchar, aí compra um uniforme branco, né, vai na colegial, aquela coisa do meu tempo, te veste com aquele uniforme branco e você... E no jantar você ouve, olha, esse país vai acabar numa ditadura militar. Não se iludam. Então ele já estava militar. Aí eu começo a fazer aquelas passagens, aí tinha uma cabeça de porco ao lado da minha casa. Então eu desço um dia, eu acho que eu já estava com uns 3 anos, 4 anos, vou para a porta da minha casa, né, para mostrar o meu uniforme, a minha espadinha. E aí vem um moleque do lado, mais taludo, né? Deixa eu ver essa sua espadinha. Pegou a espadinha e fez assim, me devolveu a espadinha, que era isso, ficou assim ali. Eu entrei para casa. E aí foi a minha primeira relação com o mundo. Eu falei, isso aqui é esquisito. Aqui dentro é uma coisa, lá fora eu não quero. Esse é bem diferente. Enfim, essas coisas. Aí isso é uma doença. Quer dizer, você fazer esse tipo de medo, sentir esse tipo de medo com 3 anos de idade, você já está formado.
nunca mais vai esquecer. Por isso é que eu tremo tanto. Passar pelo Roberto. Maria Elisa vai me dizer se eu me engano, mas você estava pensando um pouco em doença não individual, em doença, por assim dizer, nacional, né? E, bem, enfim, o beabá do marxismo está em dizer que a coisa não é doença, mas é organização social, né? Mas o fato é que ela é experimentada subjetivamente como doença o tempo todo. Quer dizer, doença, se você entende por doença, impossibilidade social, uma certa inércia, incapacidade de transformação, e tudo isso, evidentemente, tem a ver com a organização da sociedade e a sua inserção na ordem internacional, que é difícil de transformar. Quer dizer, de certo modo, o Brasil mudou muito. É absurdo desconhecer que o Brasil mudou muito. Mas o grande passo que faria ele deixar de ser um país subdesenvolvido, periférico, ou seja qual for o nome que você dá, esse passo não foi dado e ele continua à nossa frente, né? Quer dizer, a questão está sempre lá. Qual é o passo a dar para que haja uma transformação de fundo? Hoje se diz, o tempo da transformação estrutural passou. Então, naturalmente tem que avaliar se é verdade que passou. Mas suponhamos que tenha passado. Não obstante, a questão está aí. A questão da transformação continua em pé. Então, de certo modo, a doença fica lá coçando até que ela se resolva ou não se resolva, né? Porque há uma famosa expressão de, acho que Capistrano de Abreu, que diz que o Brasil não há o que possa perdê-lo, nem há o que possa salvá-lo. Então, essa é uma experiência forte da dificuldade de transformar o país, e talvez quando você estivesse falando de doença, era a isso que você estava se referindo. E o sentimento? Eu sabia. Alguém mais gostaria de fazer? Ninguém? Acho que eu posso falar daqui mesmo? Vai para ouvir? Talvez lá no passado ainda houve a época da repressão, onde o poeta e a poesia eram vistos como algo que era muito pesado na sociedade à época, era subversivo. E a gente vê que, no decorrer do tempo, a poesia ainda sobrevive, a duras penas, mas ainda sobrevive, né? Como tratar disso ainda hoje, numa época em que a gente tem a literatura brasileira sendo pouco consultada e pouco valorizada? Como ainda sobreviver numa época em que eu acho que ainda os ecos da ditadura, da repressão, ainda se fazem ouvir nos dias de hoje? É uma pergunta, mas sobrevive, não é? Quer dizer, a verdade é essa, quer dizer, há essas dificuldades todas que você apontou, não é? Cada vez mais há uma pressão, há um desinteresse, mas se a gente vê também um pouco o outro lado, não é? Temos que ver o outro lado. A universidade cresceu, há um círculo de leitores, em princípio, mais numeroso. As edições, eu vejo isso um pouco, por exemplo, ocorreu na minha geração, né? O Bandeira, aos 50 anos, ele editou o primeiro livro dele. Uma editora pegou para editar. Eu editei com uma editora comercial com 30 e poucos, quer dizer, 32, 33, já havia um editor interessado. Quer dizer, há um certo
público, de certa forma, ele se amplia de um lado, mas vamos dizer assim, as pressões no sentido contrário são muito fortes, não é? Quer dizer, a poesia atualmente tem muito menos relevância do que teve na época de um Drummond. Não apenas porque o poeta era o Drummond, né, que realmente faz uma diferença, né? Mas porque, de fato, há outras formas, né, que a sociedade encontrou que, de certa maneira, ou pelo menos aparentemente, tem um problema também da indústria cultural, tem o problema do divertimento, da diversão, que já se insinua um pouco como um elemento de cultura também, a cultura de massa. Tem uma série de fenômenos, né, que explicam, que interferem com esse tipo de questão, né, que continuam. E, quer dizer, a parte política propriamente, eu acho que também é um componente importante dentro de uma sociedade conservadora como a nossa, ela sempre há de se manifestar. Mas eu acho que talvez não seja menos a que oprima, vamos dizer assim, o que constrange mais essa questão que você levantou. Eu acho que são dados da evolução, né, das coisas, não sei, quer dizer, aí, por um lado, a inteligência fica mais fina nas universidades, nos setores que trabalham com isso, né, e não é apenas no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né, quer dizer, você vai aos Estados Unidos, a mesma coisa, a França e tal, a poesia sempre lá por baixo e sofrendo as consequências dessa massificação, cultura de massa, etc. Há influências também outras que são benéficas, num certo sentido, bastante benéficas. A poesia é substituída pela canção popular, que tem um aspecto, nos seus grandes artistas, é uma geração luminosa, não é, que nós estamos passando no plano da canção, não é, que traz assim, uma série de pessoas de uma criatividade extraordinária e que aí realmente alta e baixa e média cultura ou baixa cultura, sei lá como se diz, se confundem, não é? Quer dizer, as composições de Chico, de Caetano, de Tom, são excepcionais, quer dizer, isso também tem um interesse qualquer, um efeito qualquer. Mas tem uma coisa que só, isso é uma convicção minha, só um poema pode dizer. Não tem canção que substitua o poema, não tem nada, não tem os filmes de Bergman, não tem coisa nenhuma, só aquela verdade está ali naquela forma, e essa forma eu acho que permanece, mas é uma crença, pode não ser assim. O Chico tem razão que com a indústria cultural o clima mudou profundamente. Quer dizer, nós vivemos um momento em que o grosso da invenção e da imaginação está submetido a critérios comerciais os mais vulgares. Então, de fato, nesse sentido, a imaginação passou a viver um mundo relativamente abacalhado que antes não existia. Né? Quer dizer, a imaginação hoje está a serviço, e a serviço de coisas ruins. Quer dizer, se a gente põe a mão na consciência e olha a televisão, a gente vê que é só baixaria, né? Só baixaria em tempo integral. Né? Isso é uma coisa que isso afeta o mundo cultural de uma maneira que a gente não mede, né? É uma coisa que excede muito o que a gente tem capacidade de constatar. Então, nesse sentido, a presença positiva da imaginação diminuiu muito, porque a imaginação hoje, em forte parte, está ligada, por assim dizer, a forças inimigas. Isso eu acho razoável dizer. Agora, dito isso, o mundo está aí, e a tarefa de investigar e de formular continua de pé. Então, eu acho que a chance da poesia ter uma grande presença é muito menor, não há dúvida nenhuma. Mas as suas tarefas estão aí, elas não foram postas de lado, não foram superadas, de certo modo.
Então, de certo modo, eu acho que a literatura, salvo grandes transformações sociais, tem que se conformar com uma posição secundária no quadro social, mas não secundária do ponto de vista das tarefas. As tarefas do escritor estão aí. Quer dizer, os vínculos sociais têm que ser escarafunchados como antes, tem que entender o que está acontecendo. As coisas são complicadas, são interessantes. Quer dizer, eu não vejo por que os escritores tenham que se conformar com menos do ponto de vista literário, embora tenham que se conformar com menos presença. Isso é óbvio, né? Nós já estamos nos aproximando do horário de encerramento, infelizmente, mas também acho que as forças da natureza já devem estar falando no estômago de cada um, né? 1h da tarde. Eu gostaria de saber se alguém teria mais alguma pergunta, mais alguma colocação. A gente tem microfone. Agora? Vocês falaram bastante da geração da poesia marginal, Kaká, Charles e outros, o próprio Alvin. Eu queria saber mais ou menos como que vocês veem agora os desdobramentos do que foi o movimento da poesia marginal na poesia contemporânea, de poetas que começaram a escrever aí nos anos 90 e nos anos 2000 também. São poetas muito jovens aí. Vocês enxergam alguma coisa assim que dá para apontar que isso aqui se tornou possível ou por conta do movimento da poesia marginal? Nesse sentido. Antes de passar para que eles respondam, eu queria sugerir, se tivesse mais alguma pergunta, que a gente já fizesse, para que eles já respondessem as perguntas, pensando também numa fala final. Não sei, me parece, né? Por causa do nosso horário. Devido ao adiantado da hora. Teria mais alguma questão? Oi, diga ele. Estava demorando, estava estranhando. Quase me segurei, mas eu queria perguntar se vocês acham se esse bloqueio, né, ao multissocial dos dois poetas, se isso não se deve também a uma ajudinha da crítica literária. Bloqueia ela também, que poderia dar acesso, que esses poetas poderiam dar acesso ao mundo social. A própria crítica não ajuda a bloquear. Seria ajudar, né? O professor Schwartz apontou a interiorização da perspectiva histórica. Não. A interiorização da perspectiva histórica na poesia do Chico Alvim é um dos dados de maior refinamento. E o Chico Alvim falou de sentimento e doença, que me parece que estão reabilitando, ou pelo menos recolocando, a sensibilidade como um motor importante para a apreensão, para o esclarecimento, o esclarecimento, na verdade, da relação entre a literatura, a história e a sociedade. Né? Me parecia sempre que essa relação entre a sensibilidade, a identificação e o distanciamento crítico é uma questão tensa, e me pareceu um pouco aqui que essa reabilitação dessa sensibilidade estava sendo colocada ou aventada como um motor importante para a compreensão mesmo do que é a perspectiva histórica através da formalização literária. E eu queria saber como é que se dá, se ela não é a identificação plena de que resvala, talvez, para o obscurecimento dessa relação, que tipo de sensibilidade é essa que esclarece? Me pareceu um pouco isso. Só
perguntas simples, todas muito rápidas, para a gente encerrar o dia. Então, posso passar a palavra. Quem começa? Chico? Chico começa? Agora é você. Bem, quanto a tentativas paralelas à poesia marginal mais recentes, eu vou me desculpar, mas eu não tenho experiência para responder, eu não tenho conhecimento para responder. Bom, quanto ao bloqueio que a crítica representa, é um assunto muito melindroso numa sala tão cheia de críticas, né? Mas eu acho que o bloqueio crítico principal hoje, provavelmente, é a comercialização da crítica, não é? Quer dizer, isso não é o caso da nossa gente, por assim dizer, que são professores universitários e têm pouco acesso à divulgação das próprias opiniões. Mas, de fato, um pedaço importante da crítica hoje virou informativo comercial, né? Isso, naturalmente, bloqueia muito. Porque, algum tempo atrás ainda, os jornais publicavam os famosos rodapés, em que uma vez por semana um crítico importante dava a sua opinião sobre o estado atual da literatura. Esse tipo de coisa desapareceu e é um bloqueio. Aí isso vem do lado da transformação da mídia em puro comércio, digamos, né? Agora, então, com isso, a crítica, o ensaísmo tem abandonado, tem desaparecido do espaço público e tem se confinado à universidade, né? Agora, por que o ensaísmo universitário tende para o rotineiro e para o irrelevante? Bom, isso tem a ver com o papel menos e menos crítico que a universidade tem tomado. Agora, isso depende, em boa parte, de nós mesmos, né? Porque sempre, por mais que a universidade, que as fundações que financiem, que tudo isso se desinteressem do ponto de vista crítico e passem para um ponto de vista mais quantitativo, sempre há espaço, quer dizer, todos nós temos algum espaço na universidade, não é verdade que nós não possamos fazer trabalho crítico. A gente pode, no máximo, dizer que hoje é difícil dar divulgação a esse trabalho, mas mesmo isso, bons trabalhos continuam sendo publicados, porque não é verdade que nós estejamos amordaçados e liquidados. Em parte é inércia, e em parte é falta de pique nosso, e o avesso, o outro lado dessa falta de pique é, evidentemente, a grande pressão da vida universitária internacional. Quer dizer, nós vivemos muito em função de viagens e congressos. E viajando, indo a congressos, para ser convidado a congressos, convém não estar numa linha muito discrepante da linha internacional dominante, né? Então, há uma forte pressão de conformismo, quer dizer, na minha geração isso aconteceu demais. Gente que tinha um ótimo ponto de partida, tinha uma visão crítica forte, ancorada nos problemas brasileiros, de repente nota que isso não tem o menor ibope na França, não tem o menor ibope nos Estados Unidos, não tem o menor ibope na Alemanha, então começa a deixar cair, porque o desejo de estar afinado com o ibope francês é mais forte do que o desejo de estar afinado com a questão social brasileira. Agora, essa opção é realmente uma opção pessoal e é uma falta de pique. É uma coisa que o cidadão paga com perda de qualidade no seu trabalho, perda de interesse do seu trabalho e ganho na circulação social da sua pessoa, né? Isso é uma pena, na minha opinião, é uma judiação e faz parte um pouco da autoestima do intelectual não ceder a esse tipo de pressão. Então, nesse sentido, os obstáculos são externos e internos à nossa pessoa. Quanto à sensibilidade,
eu não estou me situando muito bem diante da questão. O Chico notou bem que o João Cabral é um poeta da objetividade e que, entretanto, se nós lemos com atenção, ele é violentamente um poeta da sensibilidade, né? Eu penso que o João Cabral, eu não conheci pessoalmente, mas ele é das pessoas que menos se conhecem, que se possa imaginar. Um homem que, obviamente, não se conhecia nem um pouquinho, porque a poesia dele é em tudo o contrário do que ele afirma que ela é, né? Ele afirma que ela não é retórica, ela é altamente retórica. Ele afirma que ela é objetiva, ela é altamente vaidosa. Ele afirma que ela é social, ela é muito fechada na própria pessoa dele. Eu tenho certeza de que há um grande ensaio parado no ar, à espera de alguém que note que o João Cabral é um grande poeta, por fazer sempre o contrário do que ele diz que faz, sendo que ele atormentou gerações com as teses que ele diz o que é preciso fazer. E eu penso que aí é uma coisa muito interessante a fazer, que está esperando um jovem crítico que eventualmente esteja aqui na sala. E a questão da sensibilidade tem a ver com isso. Outro ponto em relação à coisa da sensibilidade, normalmente se opõe à razão, inteligência, compreensão, que naturalmente é um erro, mas é uma oposição corrente. Então, nesse sentido, cabe tanto à crítica como aos poetas esclarecer a sensibilidade e ver como ela se articula com coisas que não são apenas sensibilidade, que são inteligência e obviamente, há sensibilidades mais inteligentes e sensibilidades mais obtusas, né? Então, a valorização da sensibilidade hoje tem a ver com o sentimento de que é possível esclarecer coisas que pareciam pontos cegos, né? Bem, aproveitando então essa parte, vou pensar pela questão da sensibilidade que você colocou, né? E continuando na ordem do que expôs o Roberto, eu acho que é aquele verso, né, do pessoa, né, o que sente em mim, está pensando, e é um pouco a questão de que há uma inteligência da sensibilidade que é muito mais complexa, quer dizer, num certo sentido você tem, né, e a poesia traz muito isso, a criação em geral, né, que você sente enquanto que a matéria trabalhada, né, pela arte fica mais complexa na medida em que inclui esses dados propriamente daquilo. Agora, o que é a sensibilidade é uma coisa também dificílima. E realmente tem gente aí que sabe, conhece, é um território indevassável. Eu só sinto o peso, que é uma coisa estranha, né, e que mexe muito com coisas desse universo, de sentimentos, de integração ou de repulsa, né, de uma vida orgânica, vamos dizer assim. Você passa tudo a uma outra conotação também, um outro elemento importante, que é o corpo. O corpo, ele é um território em que você sente os sentimentos e a sensibilidade, a carnalidade das coisas. Então, essa ligação passa por uma emotividade física. É uma matéria concreta. Você sabe como é que você se sente ali, naquela circunstância, qualquer que seja ela. E isso é um dado social importante, quer dizer, de você como pessoa, como individualidade, de você como artista. Enfim, isso, a questão das artes, né, de agora, como é que eu vejo a poesia, essa coisa toda. Eu acho que, primeiro, tem uma observação de uma poeta qualquer que ganhou o prêmio Nobel, eu acho que uma austríaca, uma pessoa, não sei o nome, hein? Talvez seja Jelinek, mas não sei se foi ela que disse o seguinte, que uma das coisas mais difíceis para ela é reconhecer o contemporâneo.
que tem uma opacidade contemporânea muito forte. E você não percebe direito, talvez porque esteja muito próximo. Eu acho isso uma coisa muito, muito real. Mas eu nunca deixei de me interessar profundamente pelo que está sendo feito, e que eu já atravessei algumas gerações de poetas. Eu peguei todo 45, peguei o modernismo, naturalmente, mas aí é uma coisa formadora, né? O outro critério. Mas contemporâneos, eu convivi com poetas da geração de 45, eu convivi com poetas das gerações posteriores, né? Todos eles 50, 60, 70, quantas décadas passaram? Ao contrário, eu, de algumas visões críticas muito exigentes e respeitáveis, né? Eu acho que o Brasil, nesse período, nessas décadas todas, foi de um interesse enorme na questão da poesia, né? Eu acho que todas elas, né, com mais vão desenvolvendo, você vai tendo critérios críticos sucessivos, umas ficam melhores, umas décadas melhores, aparentemente, outras piores, mas o Brasil teve pessoas, poetas notáveis nesse período, a meu ver, né? E continua, quer dizer, continua. Eu não sei o que está fazendo, eu estou sempre curioso, estou sempre vendo, estou sempre olhando, com essa dificuldade colossal de penetrar, de me deter e saber as razões e aprofundar por que eu acho aquilo, onde é que o poeta me parece bom, onde é que ele me parece menos bom, né? Mas o que eu vejo outro dia eu arrolei numa entrevista uma série de poetas, eu só tinha mais de 40, 50 durante essas décadas todas, mas cujo trabalho tem um interesse muito grande, né? Isso você reconhece. E, bom, e a terceira questão que é, bom, a crítica exatamente. Outra coisa, não é? Eu não tenho a figura do poeta crítico é uma figura dominante nessa nossa geração, né? Que teve muitos que têm esse talento, têm esse tipo de imaginação e tem esse vínculo com a crítica. A crítica, para mim, foi sempre embora eu não me considere crítico, outro dia me perguntaram, mas você é um poeta crítico também? Eu disse que não sou. Eu não tenho a formação crítica, eu não tenho o estudo, né, que te leva ao estudo, o estudo consistente, né, de formação mesmo, que você aprende, né, nas universidades, você entra, é capaz, todos aqui são críticos, né, ou pelo menos estão dentro desse contexto, né, onde você aprende a crítica. Não tenho, isso me falta. Mas eu não prescindo, com o tempo, eu fui, com toda a dificuldade que eu tenho para penetrar um texto crítico, né, aquilo foi me interessando e mesmo com os meus limites, né, eu li cada vez mais e nunca senti que de certa maneira, e só procuro, evidentemente, eu não vejo essas observações todas que o Roberto fez, né, que são, com aquela objetividade, aquela lucidez dele, pega a coisa como deve ser feita. Eu estou pegando do lado da subjetividade, né, mas nunca me tolheu. Eu sinto que ela me estimula, mesmo com poetas com que aparentemente eu tenho pouca afinidade, que se escreve sobre, ou eles próprios escrevem, aquilo me motiva de uma maneira ou de outra, os concretos, né? Eles, de certa maneira, eu começo a atividade literária com eles, com a influência imensa que eles começaram a exercer. E que criava um problema para mim muito, muito grande. Quer dizer, mesmo negativamente, aquilo era uma relação que penetrou fundo, logo de início, uma relação que se deu no campo da crítica, exatamente. Não é? Porque eles vinham com aquelas teorias todas dele, né, dizendo da exaustão, da quebra do fim do verso, aquela coisa toda, e aquilo para mim era um dado que me interessava profundamente, porque eu estava num plano em que eu, ao contrário, eu confiava no verso, não é?
E aí você vai a outras estruturas lá para fora, a crise do verso em Mallarmé, aquelas coisas todas, que, pô, na cabeça de um menino de 20 anos que viveu intensamente o suplemento literário do Jornal do Brasil, onde eles pontificavam, junto com o Mário, com o nosso querido saudoso Faustino, Mário Faustino. Enfim, isso tudo era uma coisa, um desafio, porque tinha, por exemplo, um problema que eu sentia ali infuso, que aquela coisa era vital, de certo modo, que você estavam, eles tinham razão no sentido da final do golpe desferido contra a subjetividade, contra o emissor, vamos dizer assim, o poeta, Quer dizer, a subjetividade do poeta anterior, que era minha, o sujeito dono da sua palavra, o ego, falando ali aquela coisa toda, aquela crise deles denotava esse fato, quer dizer, a exaustão, aquele emissor estava no fim, era preciso arranjar outro. Então é um dado que vem da crítica, de um contato crítico, que era um contato e depois raivoso, e depois realmente você tem que acabar com o verso que é a minha. que é a minha praia? Onde já se viu? Que desaforo é esse? Isso me dava uma situação de incomodidade, essas emoções e sentimentos que todo mundo fala que não tem, pois eu tinha. Então, enfim, é isso aí. Antes de encerrar mesmo, eu gostaria só de dar um aviso, porque a pedido do movimento estudantil, a congregação vai ser realizada aqui no auditório. Eles estão esperando uma certa mobilização para hoje à tarde e me pediram para transferir a congregação aqui para esse auditório. Então, por força desse pedido, nós estamos transferindo a nossa parte da tarde aqui do evento para o auditório E2, que é no bloco à frente. Ele é um pouquinho menor, mas eu acredito que, se precisar, a gente pode transportar algumas cadeiras e completar. São quase 100 lugares, eu acredito que não tenha problema. Então, eu gostaria de contar com todas as 2h30, para retornar ao nosso grupo. E já que Brecht foi citado, eu gostaria de encerrar esta sessão agradecendo aos imprescindíveis que aqui estiveram conosco, conversando, trocando, enfim, um pouquinho, dessa experiência extraordinária que é só uma trajetória de muitos anos, de muita e de uma extraordinária coerência, pode nos, enfim, trazer esse momento. Muito obrigada pela experiência raríssima, riquíssima e poderosíssima, e eu estou cheia de íssimas. Muito obrigada a todos, até a tarde.